Bom dia, gente. Que Deus te abençoe. Deus abençoe seu dia, que seja um dia muito, muito abençoado de Deus para você. Daqui a pouquinho a gente vai orar. Lembrando, gente, hoje e amanhã são os últimos 2 dias para você adquirir esse conjunto de livros, pacote de livros, né? É um livro que está na promoção, são 3 livros, tem R$100 de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Segredos espirituais, a unção e oração em línguas, esses 3 livros, tá? É também uma condição de você comprar para doar de presente para alguém, né? Final de ano, tá chegando aí, você já pode comprar para você dar um presente para alguém, tá bom? Então, tá aí a condição de você poder adquirir esses livros aí. Então, palavra de Deus para o seu coração, em Tiago, o capítulo 4, deixa eu ver aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Por causa desse texto aqui, muita gente fala errado, né? Essa condição. Primeiro, a gente precisa entender que Tiago está dizendo que humildade não é uma questão de quantitativa de bens ou não. Nós temos um costume cultural de falar que uma pessoa humilde quando ela é bem pobre, né? Aquela pessoa não tem nada, ela é humilde. Às vezes não é verdade. Aquela pessoa, às vezes ela é orgulhosa. Normalmente, o orgulho é que tira a condição de a pessoa prosperar. Eu conheço gente que é rica, que é humilde, conheço gente que também é pobre, que é humilde, conheço gente que é pobre, que é orgulhosa, e conheço gente rica que é orgulhosa. Então, o orgulho, a humildade não é uma posição e uma condição social, não é na questão financeira, quanto que tem, ou cultural, na área de estudo, né, de escolaridade. Aquela pessoa não tem nenhuma escolaridade, não sabe nem escrever o nome, ela é humildezinha, não é? Não é por isso. Tiago está dizendo que humildade é uma outra coisa, é uma condição do seu caráter, E aí também, muita gente fala errado o seguinte, esse texto aqui, né? Os humildes, os humilhados serão exaltados. Aqui não fala sobre isso. Aqui fala assim, humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. Não é os humilhados, é aqueles que se humilham. Às vezes uma pessoa pode ser humilhada porque ela quis ser orgulhoso, porque ela quis parecer melhor do que os outros, ser maior do que os outros. E muitas vezes ela é humilhada, não nesse sentido. Ela é humilhada exatamente porque não soube entrar pela porta da humildade. É aquela pessoa que quer falar num lugar, corrigir alguém que ela não tem autoridade para corrigir. É como o filho querer corrigir o pai, não tem autoridade para isso, é o contrário, é o pai que corrige o filho. Quantas pessoas às vezes querem sair corrigindo todo mundo, as pessoas mais velhas? Então, aí, eu lembro que eu estava numa roda de conversa e uma pessoa, assim, do nada, começou a falar, mas ela não entendia nada daquele assunto. E eu estava junto numa roda de pessoas expert, conhecedoras daquele assunto. Aí quando aquela pessoa falou um monte de asneira, uma daquelas pessoas disse 3, 4 palavras e humilhou aquela pessoa. Mas aquilo não foi assim que Deus humilhou. Ela mesmo foi humilhada por uma condição de orgulho, de falta de sabedoria dela. Aqui é o contrário. A Bíblia diz assim, se você se humilhar diante de Deus, Deus te exaltará. O que é humilhar-se diante de Deus? É reconhecer que Deus é maior. É você reconhecer a palavra de Deus, é você obedecer a palavra de Deus, é você entender a instrução de Deus, obedecer a instrução de Deus. Quando você faz isso, Deus vai te exaltar. Pode ficar tranquilo, vai chegar um momento que Deus vai te exaltar. Vai chegar um momento que Deus vai te exaltar. Eu lembro quando eu comecei bem no comecinho do ministério,
eu fui para um grupo, né? Eu pertencia a um grupo religioso e tinha muita fome, e eu queria ser um pregador. Eu fui lá conversar com 4 ou 5 intelectuais desse grupo. Eu disse, olha, Deus tem palavra de Deus na minha vida, eu tenho profecias, e eu queria ser um pastor junto com vocês no grupo. E eles perguntaram para mim qual era o meu nível de conhecimento, quantos cursos eu havia feito, qual o meu curso de teologia que eu havia feito, qual era o meu conhecimento de hermenêutica, homilética. Gente, nessa época eu não entendia nada disso. Eu não falei, não, eu tenho palavra de Deus que vai ser assim. E aquelas pessoas, principalmente uma daquelas pessoas, me humilhou demais. Ela disse assim, puxa, no nosso meio você nunca vai ser um pastor. Você precisa se qualificar muito, sabe? Me deu aquela jogada lá embaixo. Mas aí eu pensei, fiquei quieto na minha, e eu sabia lá dentro que Deus falou assim, foi eu que te chamei, não foram eles. Daí depois eu estudei a Bíblia, fui buscar Deus em oração, e Deus começou a me levantar no ministério. Alguns anos depois eu comecei a ser o preletor da convenção inteira daquele grupo. E muitas vezes, ano após ano, sendo o preletor daquele grupo, eu olhava embaixo, eles sentados me ouvindo. E eu pregando, ensinando. E aí eu ficava pensando, como que é bom a gente deixar Deus exaltar a gente. Tem hora que a gente se humilha, não tem problema não. Mas vai chegar um momento que Deus vai exaltar a vida da gente. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. A exaltação de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Está vindo um tempo de Deus exaltar você, de Deus te honrar, né? Então, a honra de Deus está vindo, a exaltação de Deus vindo sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe o seu coração. Compartilhe essa palavra, ao menos aí com 5 pessoas, tá? Bem facilzinho, compartilhe aí. Compartilhe também essa oração que a gente já vai fazer aqui. E isso pode mudar a vida de alguém, tá bom? Isso pode mudar a vida de alguém. Então, agora, ajunte o seu coração comigo. Nós vamos orar a oração do Pai Nosso. Quando você fizer esta oração hoje, o seu dia não será mais o mesmo. Então, ore junto comigo agora e diga assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, te abençoando, te honrando. Que você tenha um dia maravilhoso com Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Tenha um grande dia com Jesus. Que Deus te abençoe.